Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de ciências de hoje, 13 de outubro. Ainda estamos no capítulo 6, vendo sobre a reprodução das plantas. Anteriormente, expliquei para vocês sobre a classificação das plantas. Falei que classificavam-se em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E sobre briófitas e pteridófitas já foi explicado para vocês. Então, dando continuidade, não é? Hoje nós iremos ver sobre as gimnospermas e especificamente como essas plantas elas se reproduzem. Então, as gimnospermas elas são plantas com sementes. Então, por isso elas se diferenciam, né, das briófitas e das pteridófitas, por elas serem plantas com sementes, mas elas também não têm flores e não têm frutos. Então, nós iremos ver, como eu já disse, né, nós iremos ver sobre a reprodução dessas plantas. E um exemplo de planta de gimnosperma é o pinheiro do Paraná, que também é conhecido como araucária. Então, as suas estruturas reprodutivas, elas são denominadas de estróbilos, né, as estruturas reprodutivas do pinheiro do Paraná. E são diferentes nas plantas masculinas e nas plantas femininas. Vocês podem notar nessa imagem, né, a diferença, que não é só na aparência. Em outros aspectos, elas também apresentam as diferenças. E, começando, nos estróbilos das plantas masculinas, é encontrado, né, é formado o pólen, onde esse pólen ele é constituído de pequenas estruturas aproximadamente esféricas, chamadas grãos de pólen, onde em cada grão de pólen desse contém gametas. Então, quando essas plantas elas liberam o pólen, não é? Este é levado pelo vento e atinge os estróbilos das plantas femininas, que são conhecidos popularmente como pinhas. Então, esse acontecimento é a polinização, esse acontecimento dos pólens, né, serem levados pelo vento e atingir os estróbilos das plantas femininas, são chamados de polinização. Então, em seguida, né, depois dessa polinização, vai ocorrer a fecundação. E o que é a fecundação? É o encontro, né, dos gametas masculinos que vieram no pólen com os gametas femininos. Então, os gametas masculinos estão no pólen e os gametas femininos estão na pinha, que é a planta feminina. Então, essa fecundação, esse encontro de gametas, não é, vai ser formado os zigotos, né? E após a polinização e a fecundação, vão se originar as sementes de araucária. Aqui nós temos a imagem das sementes. E essas sementes elas são chamadas de pinhões. Cada semente dessa contém um embrião, que se originou de um zigoto, né? Então, depois da fertilização, ocorreu a formação dos zigotos, e cada zigoto, né, originou um embrião, que no caso foram as sementes, né? E cada semente dessa contém um embrião, e essas sementes, elas não ficam presas, elas não ficam abrigadas dentro de frutos. Então, após elas caírem no chão, elas podem germinar e produzir novas araucárias. Então, aqui nessas imagens, vocês podem notar essas estruturas, não é? Vocês podem ver essas aberturas. Então, essas sementes, elas não ficam presas, elas ficam nessas extremidades, digamos assim, não é? Ficam presas nesses espaços e elas acabam caindo, e quando caem, elas podem germinar. Quando elas caem no chão, elas podem germinar e produzir novas plantas. Então, a araucária, né, ela pertence ao grupo das gimnospermas, que são plantas que se reproduzem por sementes, mas não exibem flores nem produzem frutos. E outros exemplos de gimnospermas são os cedros, os pinos, que no caso são os pinheiros, e
Também os ciprestes, as sequoias e as cicas.